Eu quero dizer que nós vamos estudar a respeito de alguns temas específicos tratados aqui neste livro, mas não vamos tratar literalmente do que o livro trata. O livro é uma pequena referência para vocês durante a semana estudarem e meditarem, não é? Mas esse livro, ele nos dá a ideia de tratarmos 5 temas a respeito da oração. O primeiro deles é sonda-me, o segundo quebranta-me, o terceiro transforma-me, o quarto enche-me e o quinto usa-me. Esta é a ideia de um processo que se tornaria a base de todas as outras orações que nós vamos fazer, não é? E eu sei que nós teremos um momento de muita bênção aqui entre nós, nesse período, não é? Muito bem. Orações que Deus gostaria de ouvir, o Salmo 139. E eu quero ler esse salmo, que é uma canção, e também uma oração de Davi a Deus. É talvez uma das canções, de umas orações mais profundas de toda a Escritura. E ele diz assim aqui na minha tradução. Davi orou isto, escreveu, e ainda declarou que a igreja cantasse esta canção, esta oração. Senhor, Tu me sondas e me conheces, sabes quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me chegou à língua e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim e sobremodo elevado e não posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da manhã e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverás de guiar a Tua mão e a Tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. E as trevas e a luz são as mesmas coisas. Pois Tu formaste o meu interior, Tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As Tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido, como na profundeza da terra. Os Teus olhos me viram, a substância ainda informe. No Teu livro foram escritos todos os dias, e cada um deles estão escritos determinado, quando nenhum deles ainda havia. Que preciosos para mim, ó Deus, são os Teus pensamentos. Como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Tomara, ó Deus, desses cabos dos perversos, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra Ti, e como Teus inimigos falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que Te aborrecem? E não abomino os que contra Ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Vamos orar então. Pai de amor, em nome de Jesus, aqui estamos diante de Ti. E nós, pela fé na Tua palavra, na Tua promessa de que o Senhor nos ouviria, nós cremos que o Senhor está nos ouvindo. O Senhor Jesus disse que aonde 2 ou 3 se reunissem no nome dEle, por causa dEle, Ele estaria entre nós. E nós cremos que aqui está o Espírito de Cristo, hoje à noite. Assim, Senhor Deus, nós clamamos a Ti, que esta Tua palavra, que o Senhor mesmo orou para nos ensinar a orar, que ela hoje nos abençoe, e ela nos desperte em nós a realidade desse privilégio magnífico que o Senhor nos deu e das maravilhas que estão reservadas para aqueles que confiam em Ti. Assim oramos para a Tua glória, para o nosso próprio bem, para a edificação da Tua igreja e para o avanço do Teu reino.
no único nome diante de Ti, o nome de Jesus, o nosso Cristo amado. Amém. Amém. Graças a Deus. Muito bem. Meus irmãos, esse texto tão singular, escrito mais ou menos 1000 anos atrás. Imagine 3.000 anos atrás. 3.000, Davi está 1000 anos antes de Jesus e 2000 anos depois estamos nós aqui. Então, 3.000 anos atrás, Davi escreve este texto como uma oração que ele faz a Deus, nos ensinando, nos conduzindo num processo de uma verdadeira oração. O João estava dizendo agora aqui, se você não sabe orar, pelo menos diga isso. E é assim mesmo, muitos de nós não sabemos orar. Talvez nós não entendemos tudo o que está envolvido no processo da oração. Talvez nós não conhecemos o Deus que ouve a oração, por isso não oramos. Talvez achamos que a oração seja apenas uma repetição de palavras, algumas palavras benditas em público aqui e ali, bem colocadas, bem faladas. Alguns acham que precisa de uma entonação de voz especial. Alguns realmente oram com mais fervor, com menos fervor. Independente disso, o fato é que a oração é uma grande pergunta para nós. Será que de fato eu falar mais alto? Um dia eu fui na prefeitura em São Paulo pedir uma licença para um projeto da nossa igreja, e aquele homem virando para mim, ele disse de maneira jocosa, não é? Tirando uma de mim, ele disse assim, é uma igreja? Eu falei, é uma igreja, mas é a igreja do Deus surdo. Eu disse assim, como assim igreja do Deus surdo? É porque tem que gritar tanto que parece que Deus não ouve. Claro que eu não gostei muito da colocação dele. Porque Deus ouve, inclusive, os nossos pensamentos. Mas Deus também ouve o grito dos desesperados. Porque Deus está no alto, no seu sublime trono. Mas Ele também está com aquele contrito de coração. E Ele ouve tanto o silêncio quanto o grito. O fato é que Deus ouve. O Salmo 40 diz assim, que o Senhor se inclinou para mim. Imagina que Ele se inclinou porque Ele deseja ouvir o que eu tenho para falar. E a grande questão muitas vezes é que nós não compreendemos a força deste privilégio. Não é o poder da oração, não é o poder da fé, é o poder de Deus, que nos deu a oração, que nos deu a fé como instrumentos para que nós usássemos. É interessante, uma dessas frases, logo no início, diz assim que a pequena consideração que damos para a oração é demonstrada no pouco tempo em que investimos nela. Nós temos 24 horas no dia, 7 dias na semana, cerca de 30 dias no mês, 350 e tantos dias no ano. E quantos desses dias, dessas horas, desses minutos, de fato, investimos em dialogar com Deus? Nós queremos uma namorada, queremos um namorado, nós investimos em conversa. Queremos um trabalho novo, um emprego, alguma coisa, nós investimos no nosso vestir, nós vamos fazer curso profissionalizante, aprendemos o que falar, que gesto fazer, que gesto não fazer, que postura não fazer durante uma entrevista, e por aí vai. Queremos conhecer tudo, mas aquilo de verdade, que é o sustentador, o criador, o dono das nossas vidas, honestamente pouco investimos nas nossas orações. E Deus disse, pode orar, pode falar. Eu quero saber de você, quero ouvir a sua voz. Ele nos deu isso. Eu creio, meus irmãos, que quanto nós sofremos, porque está diante de nós um privilégio singular, magnífico, que poucos de nós, de verdade, oramos. Esse texto, ele é um crescente. Ele é um crescente porque Davi vai nos mostrar nesse processo que a oração não é apenas um ato automático religioso. Ore, aperta-se o botão, programa-se a pessoa e você ora. Diga tais palavras, repita comigo. Davi vai dizer que não é assim. Ele vai dizer, Davi, que a oração ela é fruto de um processo de conhecimento e de maravilhamento diante de quem Deus de verdade é. O que Davi está dizendo no Salmo 139, quando ele dá um grito, sonda-me,
verifica o meu coração, visita o meu coração, Davi está dizendo, faça isso, Deus, porque eu sei exatamente o seu poder, a sua maravilhosa força, eu sei quem o Senhor é, eu sei a tua graça, eu sei de verdade do teu amor tão incomensurável que não se pode medir, por isso eu vou orar. Davi está dizendo, eu cheguei a algumas conclusões, 1, 2 e 3, pelo menos na minha divisão do texto, eu cheguei a pelo menos 3 considerações, constatações, que diante destas constatações, dessas verdades que eu descobri a respeito de Deus, eu não tenho outra opção senão orar. E a minha oração diante desta convicção que eu descobri a respeito de Deus, é Deus faça aquilo que o Senhor quer fazer comigo. E este é o pedido de Davi. Por isso, meus irmãos, antes de mais nada num processo de oração, e se queremos, porque claro que Deus ouve a oração de um desesperado, que está talvez na beira da morte, num momento horrível de sua vida, e ele talvez não entenda toda a teologia por trás da oração, Deus vai ouvi-lo, é verdade. Mas se nós não estamos nesse momento desesperador, por que não entendermos de fato o que está por trás da oração? E fazermos como tem que ser. Fazemos na motivação correta, tendo a base correta, entendendo quem é aquele que nos ouve e como nós temos que nos aproximar diante dele. Por isso Davi ele faz aqui algumas constatações. E a primeira constatação é a de que eu não posso escapar do fato de que Deus me conhece. Ele compreendeu isso. Davi, na sua vivência, nos seus momentos com Deus, com a vida, observando onde Deus está em todos esses lugares, em todo o movimento da vida, ele chegou a essa constatação, eu não posso escapar do fato de que Deus me conhece. Senhor, tu me sondas, ele diz. Ele não está dando permissão para Deus sondá-lo. Ele não está fazendo um pedido para Deus sondá-lo. Ele está afirmando, Deus faz isso. Tu me sondas e me conheces. É um termo muito bonito no hebraico, de absoluto, que ele repete parecido quando ele diz, todos os meus caminhos são bem conhecidos. Caminho dando a ideia dessa concepção da vida, de valores, o que é o seu valor? O que é que você de verdade valoriza? O que você pondera na balança, o que vale mais, o que vale menos? O seu problema no seu coração, lá dentro, as suas ansiedades, os seus sonhos, as suas tristezas, as suas alegrias, as suas esperanças, as suas desesperanças. Deus conhece essas questões. Deus sabe exatamente como você se movimenta durante o dia, por que você age dessa maneira, como que você reage às coisas que a vida te propõe. Às vezes nós somos muito reacionários. A vida nos propõe alguma coisa, é assim que nós reagimos. Nós mostramos muitas vezes, no momento de grande luta da nossa vida, numa confrontação que temos, mostramos de fato aquilo que está lá dentro de nós. Como um leão adormecido, estava quietinho. Mas num primeiro momento, numa primeira oportunidade, foi provado que ele estava lá. E que ele acorda, e com muita fome, no momento em que é preciso. Eu me lembro que eu era ainda jovem, tinha saído da grande Apiaí, não é que existe, por sinal. O pessoal aí acha que a Apiaí não existe, que é uma invenção da minha cabeça. Mas eu saí de lá e fui para São Paulo fazer faculdade de Direito. Saí da minha casa gostosa, no interior, comendo aquele arroz e feijão gostoso, não é? Apiaí, na minha infância, era bom. Como era bom? Interior. Eu ia a pé para a escola, andava de bicicleta, jogava bola, ia pescar, aquelas coisas gostosas. Eu pegava a pera do outro lado do muro da Dona Maria, que era uma senhora portuguesa, muito gente boa, porque ela via a gente pegando. E ela não fazia nada. Mas aí eu fui morar em São Paulo, né? E aí eu tive que morar sozinho, com os amigos numa república. Éramos 5 ao todo. Eu dormia no chão, num colchão no chão. Eu fazia faculdade de Direito, trabalhava, saía de casa às 5h30 da manhã, todos os dias. E São Paulo era um pouquinho maior que a Apiaí. E olha, eu tinha que andar muito para chegar no meu trabalho. Trabalhava o dia inteiro, sem café da manhã.
Almoçava que nem um boi, não sei se boi almoça, mas a empresa oferecia, era uma empresa de operário muito grande, oferecia comida, então eu comia muito, uma bandeja enorme. E aí eu ia de lá para a escola, para a faculdade, chegava em casa mais ou menos 00:20 todos os dias. É a vida, não é? É assim, não é que eu sou herói não, é a vida, nós é brasileiro. Mas foi assim. Mas nesse processo de começar a comer uma outra comida diferente, ter que ganhar vida, ter que comprar a passagem do ônibus, ter que pagar o aluguel, aquela coisa toda, não é? Eu desenvolvi uma úlcera muito grande. E um dia eu fui fazer uma endoscopia, não é? E até hoje eu me lembro quando aquele homem colocou aquela mangueira na minha boca, né? E aí depois aquele monitor mostrava aquela mangueira entrando lá dentro de mim. E mostrava tudo como era lá dentro. Eu nunca tinha visto eu lá dentro. Mas apesar de mostrar tanta coisa lá dentro, os órgãos, o que é que fosse que tinha lá, até hoje não sei o que tem lá. De mostrar tudo o que tinha lá dentro, não mostrou o meu pensamento, não mostrou o meu coração, mostrou, não sei se mostrou o meu coração, acho que não, mas aquele coração do âmago dos meus desejos, das minhas ansiedades. Aquele ultrassom fez uma visita no meu corpo e constatou, tem uma úlcera suturada dentro de você. Mas não constatou por que tinha aquela úlcera. As minhas ansiedades, os meus medos de um jovem caipira, que falava amor. Eu não falo mais, agora eu falo amor. Com medo de uma cidade grande. Eu me lembro a primeira vez que eu fui assistir um jogo do Corinthians, eu tinha 13 anos de idade, Morumbi, 128 mil pessoas. Pouco mais do que a Piaí, que devia ter umas 8 mil na época. Você imagina o medo. O ultrassom não mostrava os pânicos, a fragilidade de ter que descer aquela rua da Praça da Árvore e ser assaltado, de receber um revólver na cabeça, de saber se vive ou não vive amanhã. O ultrassom mostrou os meus órgãos e mostrou a doença, mas não mostrou a causa. E Davi está dizendo, tu me sondas, mas o Senhor me conhece, sabe o que está dentro de mim. O Senhor sabe exatamente as razões por que eu ajo dessa maneira. Porque eu tenho as unhas afiadas, às vezes guardadas, retraídas, mas no momento exato eu as ponho para fora. O Senhor sabe quando eu sou verdadeiro, quando eu não sou verdadeiro. Quando eu sou hipócrita, quando eu digo, mas não faço. O Senhor sabe quando eu grito que eu te amo, mas no fundo eu não te amo. O Senhor sabe quando eu digo que confio, e no fundo não confio. O Senhor sabe que eu sou uma pessoa cheia de desculpas, e eu vivo procurando desculpas para não confiar no Senhor, para não me envolver com a tua igreja talvez, com o teu reino, com a expansão do teu reino. Eu tenho todas as desculpas, se o Senhor sabe disso, o Senhor me conhece, Ele diz aqui. Tu me cercas por trás, por frente, por cima, não há um momento, uma célula, um poro no meu corpo que o Senhor não conheça. E não apenas o meu corpo, mas a razão de ser dentro de mim. Quando Jesus, lá no livro de Lucas, está saindo de uma cidade, e aquele homem, um homem que era muito pequenininho, baixinho, não podia, por causa da sua grande multidão, ele queria ver Jesus, mas ele era reconhecidamente, notoriamente um pecador, porque ele roubava o dinheiro do povo. O povo não gostava daquele homem, mas ele queria ver Jesus. Ele foi adiante de Jesus, sabendo que as ruas muradas da cidade fariam com que Jesus passasse por aquele lugar. Ele correu na frente, subiu numa árvore. E naquele sicômoro, ele estava lá de cima vendo, Jesus vai passar aqui, eu vou pelo menos ver. E Jesus passou e parou e olhou para cima, e nunca tendo estado naquela cidade antes, Jesus disse, Zaqueu! Porque Ele nos conhece. Porque Ele sabe quem é você. E no seu nome tem a sua identidade, dos seus traumas, da sua solidão, dos seus sonhos, das suas lágrimas. Está aí no seu DNA. E Ele olha nos seus olhos e diz, ei você, eu te conheço.
eu te conheço. Havia na mitologia grega um deus chamado Momos. Esse deus chamado Momos, na realidade, era o deus responsável na mitologia para encontrar o errado. Encontrar as coisas que estão erradas dentro de nós. E esse Deus teve uma ideia divina. E essa ideia era criar uma janela no peito do ser humano, no tórax do ser humano. Para que ele e todo mundo pudesse saber exatamente o que está no coração das pessoas. Se isso fosse possível, não é? O que nós mais gostaríamos de ter talvez fossem fechaduras. Para que ninguém visse de verdade o que está dentro do meu peito. Quantos abraços que recebemos que são hipócritas. Quantas palavras que ouvimos que não são verdadeiras. Quantos olhares que muitas vezes parecem bons, mas eles têm outras intenções. Ah, se essa janela fosse aberta. Bom, Deus não é Momos. E Deus sabe tudo o que está no nosso coração. Como nós conseguimos nos enganar uns aos outros. Quando nós chegamos com o nosso cabelinho bem arrumado, sorrimos o sorriso certo, falamos a palavra certa, e alguém diz, é gente boa. E Deus é que sabe realmente o que está no coração. Por isso que quando Samuel foi ungir o rei de Israel, ele olhou aqueles homens fortes e bonitos. Não que força e beleza fosse errado para o rei de Israel. O antigo rei de Israel era o mais alto do país. Era forte. A questão era o coração. E foi isso que Deus disse para Samuel. Eu não olho a aparência, eu olho lá dentro. É lá dentro que eu olho, é isso que me interessa. Essa aparência aqui vai ser destruída. A Bíblia diz que é um coração puro, é que é agradável a Deus. 1 Pedro capítulo 3. É isso que embeleza o Senhor. A beleza sua está no seu coração. É maravilhoso demais para mim, diz Davi. O cristianismo, meus irmãos, não é a observância de um conjunto de regras ou de rituais religiosos. É crer que temos um Deus que sabe todas as coisas sobre nós e que, apesar disso, nos amou e deseja ter um relacionamento conosco. Não é interessante? Será que se nós nos conhecêssemos de verdade uns aos outros, a gente continuaria amigos uns dos outros? Será que você me convidaria para sua casa ainda se você soubesse que realmente está no meu coração? Será que você casaria com essa pessoa que usa um bom perfume e tem uma roupa boa, se você soubesse de verdade o que está no coração dele? Deus sabe de verdade o que está aí dentro. Ele ainda te ama. Ainda te ama. Isso se tornou possível por causa de Jesus, que levou os nossos pecados sobre si, cravando-os na cruz. É nesta cruz, onde os nossos pecados foram castigados em Jesus, é que temos a certeza do amor de Deus. E aí, meus irmãos, é que nós entendemos que, quando Isaías diz que ele ficou feio por causa de nós. Não diz Isaías? Não havia beleza nele. Não diz isso? Sabe o que é isso? Algumas pessoas acham que Jesus não era bonito fisicamente. É uma péssima exegese. É uma péssima interpretação do texto. Isaías está dizendo que não havia beleza nele, porque Deus já não podia mais olhar para ele por causa dos nossos pecados. Que ele foi curado, que as nossas as pisaduras nos curaram. Curaram porque ele recebeu a maldição do pecado, que o enfeiou, para que hoje Deus pudesse olhar para você e achar você bonito. Essa é a realidade que nós vivemos. A primeira constatação de Davi é que ele vai levar-se à sua oração, primeiro constatando que ele não podia escapar do fato que Deus o conhece. Deus sabe tudo de mim. Essa é a sua primeira constatação. A segunda constatação, meus irmãos, é que eu não posso escapar da presença de Deus. Davi diz assim: para onde poderei eu escapar do teu espírito? Talvez, né, naturalmente, se a gente tem vergonha, não é? Alguns de nós temos vergonha, outros são mais sem vergonha. Aí, veja bem, se você soubesse tudo sobre nós, naturalmente você ia mudar para um outro país, não é?
Você ficar o mais longe possível das pessoas que te conhecem, que você não tem aquela fama toda onde você está. Não é? Então você fez tanta coisa errada, e todo mundo lá na praça sabe, então você foge de lá e vai para um outro lugar novo. Às vezes é assim que a graça de Deus funciona, não é? Tudo bem. Mas o fato é que às vezes a gente quer fugir de Deus também. Eu não vou me encarar a Deus face a face, porque Ele sabe demais sobre mim. Vai que Deus resolve fazer alguma coisa com aquilo que Ele sabe, daqueles segredos que Ele sabe sobre mim. Para onde eu vou fugir? Talvez seja a primeira resposta sua. A sua reação: eu vou me esconder de Deus. Eu vou fugir dos propósitos que Ele tem para mim. Lembra do profeta Jonas, quando Deus disse: vai para Nínive. E ele odiava Nínive. Então o que ele faz? Ele fugiu de Deus e ele se escondeu no porão de um navio. Naquele porão daquele navio, enquanto ele dormia, Deus estava lá. E Deus o achou exatamente lá. Para onde eu vou fugir? Para onde eu vou escapar? Será que se eu subir aos céus, o Senhor está lá? Se eu fizer a minha cama na sepultura, o Senhor vai estar na morte também. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar. Claro que ele está dizendo aqui, é uma expressão poética, que você tem que conhecer a geografia de Israel, asas da alvorada, o ocidente e o oriente. Se eu for de um lado para o outro, das montanhas para o mar, não tem jeito, aonde eu for, o Senhor estará lá. Mesmo que eu dissesse que as trevas vão me encobrir, e que as luzes se tornariam noite ao meu redor, ainda assim, o Senhor estaria lá, porque luz e treva é tudo igual para o Senhor. Davi descobriu que não há limites em Deus. Nada o segura, nada o detém, ele não pode escapar da presença de Deus. Davi descobre, Davi diz essa frase no texto: lá tu estás, é o que ele diz, lá estás. Ninguém, diz o texto, não, aqui sou eu, desculpa, ninguém se esconderá, senão vão achar que a minha fala é sacrossanta, né? Ninguém se esconderá dos olhos de Deus, que tudo vê. Agora sim, entre aspas, é o texto santo. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Afinal, Deus é luz. E a luz resplandecerá nas trevas, diz João 1,5. E também não há nele treva nenhuma, diz 1 João 1,5. Sabemos que os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, 2 Crônicas 16,9. E que Ele sempre revela o profundo e o escondido, conhece o que está em trevas e com Ele mora a luz, diz o profeta Daniel 2,22. E Ele é o Pai das luzes, Tiago 1,17 diz. Aliás, o além, que é a morte, e o abismo estão descobertos perante o Senhor, Provérbios 15,11 diz. É Deus quem trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações, 1 Coríntios 4,5. Na verdade, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas, diz o autor de Hebreus. Os seus olhos percorrem a terra. Esse Deus que não tem diferença de trevas e luz, que nos conhece, lá Ele está. Conta uma história que um garotinho estava indo para a igreja, e um homem cético, no meio do caminho, disse: para onde você vai? Estou indo para a igreja. Ah, é? E você acredita em Deus? Eu acredito. Então, eu te dou $1 se você disser para mim aonde Deus está. O garotinho respondeu assim: eu te dou $1 se você responder onde Deus não está. Porque Ele está. Sempre. Em todos os lugares. Em todos os momentos. Às vezes nós não entendemos todas as coisas, mas Ele está lá. Quando em Auschwitz, na Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, os judeus estavam presos ali naquele campo de concentração. Houve uma rebelião, uma tentativa de fuga. E os alemães, tentando conter a fuga, colocaram todos enfileirados. Pegou um garoto de 10 anos de idade. Isso não é história fictícia, isso é a realidade. E na frente de todos os prisioneiros, os alemães enforcaram aquele menino. E disseram: isso vai acontecer com todos vocês, se essa rebelião continuar.
enquanto eles enforcavam o garoto, e o garoto com suas pernas estiradas, tentando sobreviver, alguém desesperado gritou: onde está Deus? E uma outra voz gritou também: está lá na forca junto com ele, assim como ele está aqui agora conosco. Porque Deus está em todos os lugares, em todos os momentos. Mesmo quando não entendemos, Ele está lá. Deus está lá. As trevas não te serão escuras. O grande pregador do século XIX, Charles Spurgeon, na Inglaterra, ele dizia o seguinte: como um farol, esta canção do Salmo 139 joga luz clara até mesmo nas partes mais remotas do mar, nos advertindo contra aquele ateísmo que ignora a presença de Deus, fazendo a alma naufragar. É assim que temos que olhar, que Deus está em todos os lugares, Ele está aí, Ele está na sua vida. A grande questão é se você o reconhece lá exatamente. Davi faz essa segunda constatação. A primeira é que eu não posso fugir da presença de Deus, do fato de que Deus me conhece. Deus sabe tudo a respeito de mim, eu não posso fugir disso. Segundo, eu não posso escapar da presença de Deus. A terceira constatação que ele faz é que eu não posso escapar do poder de Deus. Davi diz, Davi talvez tome aqui para si o exemplo mais vigoroso do poder de Deus, que é a criação humana. E Davi diz assim: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Talvez alguém ache que o nascimento é um fruto do acaso. Talvez um fruto da evolução. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. É uma expressão de louvor: eu te louvo, eu te dou graças porque me fizeste. Tuas obras são maravilhosas, disso tenho plena certeza. Os meus ossos não estavam escondidos de ti, quando em secreto fui formado, entretecido como nas profundezas da terra. Eu fui tecido, um por um, célula por célula, átomo por átomo. O que foi que compõe a minha vida, o Senhor me fez de maneira maravilhosa, assombrosa. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer um deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Davi valorizava o pensamento, a palavra de Deus, ele queria conhecer o Senhor. Como é grande a soma deles. Se eu contasse os teus pensamentos, as tuas palavras, seriam mais do que os grãos de areia. E se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo, por toda a eternidade. Davi está dizendo: Deus me formou de uma maneira tão especial, tão extraordinária, meus irmãos, e nós poderíamos parar para pensar, talvez cientificamente aqui, como é que Deus fez cada um de nós. Dizem aí, eu não sou cientista, médico, tem médico aqui, não tem? Olha lá, tem um lá atrás, ó. Eu não sou nada disso, muito mal sem contar até 2 ou 3. Mas dizem aí os entendidos que o corpo humano, se tomasse todas as veias e células do corpo, os vasos sanguíneos, e colocasse um atrás do outro, seria equivalente a 96.500 quilômetros de veia tem no seu corpo. Isso é equivalente para 2,5 voltas ao redor da terra, que Deus fez com você, que Deus te fez dessa maneira. Que esse seu coração, que pesa mais ou menos meio quilo, ao final da sua vida terá batido incansavelmente 2 milhões de vezes, ou 2 milhões de vezes. Sem parar, você não está pensando nisso agora. Você está me ouvindo, você nem ouve o seu coração, mas ele está aí todos os dias, 75 vezes por minuto, batendo sem parar, sem parar, sem parar, sem parar. Que Deus fez esse sistema complexo que funciona, não apenas os nervos, os ossos, os músculos, mas a mente, o sistema emocional, o coração, tudo funcionando, tudo perfeito que Deus fez. Eu não posso escapar desse poder de Deus tão maravilhoso. Gosto de citar Camões, Luís de Camões, o poeta português, em 1490 e tanto, ele disse assim: Deus terrível, ele diz, que só com o pensamento governa o universo.
Isaías diz que as estrelas, miríades, milhares e milhares incontáveis de estrelas, Deus as conhece muito bem, uma por uma, e Davi diz que ele as chama pelo nome, diz o profeta. E que esse céu imenso, que nós nem conseguimos chegar do outro lado, nem aqui na nossa própria galáxia. Coitado do Plutão, ninguém nunca, ele tem uma crise de identidade, Plutão. Um dia Plutão é um planeta, outro dia é um planetóide, outro dia deve ser um meteoro, daqui a pouco vão reduzir Plutão a eu não sei. Isso é porque os nossos cientistas são maravilhosos, e Plutão é o 9º. Ali o 9º, eles não conseguem saber se é um planeta. E Deus, a Bíblia diz em Isaías que Deus toma os céus e estende para cobrir os seus pés. De maneira assombrosamente e maravilhoso, é o que diz Davi. Ele está encantado por esse Deus. Deus não apenas vê o invisível, e não apenas penetra no inacessível, mas é poderoso onde estiver. Ele vê, ele está e ele age. Pela onisciência de Deus, que sabe todas as coisas foram planejadas. Ele planejou todas as coisas, não é um acaso, vai acontecendo. Por sua onipotência, todos os seus planos foram realizados. As suas obras são um testemunho do seu poder, e Ele não nos abandonará a sua obra ao acaso. Graças te dou, diz Davi. Eu te louvo, diz Davi. Não nos esqueçamos de que temos muito a louvar aos Deus que nos fez de maneira tão maravilhosa. Ele que nos formou, nos deu vida, mente, emoção, habilidades, e ainda fez de nossa casa de barro a habitação do seu Espírito. O C.S. Lewis, ele faz eu acho que ele excede mesmo, me perdoe os demais escritores, todos os demais escritores, mas eu acho que esse Lewis, de verdade, ele excede. E ele, num momento, falando sobre essa habitação de Deus, ele diz assim, que o maior, tirando a cruz e a ressurreição e o poder da salvação, ele diz assim, eu não consigo ver um milagre maior, de que Deus, não apenas maior do que todo o universo, mas criador de todo o universo, ele poderia se reduzir dentro de um corpo humano. Isso é brilhante. Como é que Deus consegue criar, ser maior do que o universo e ainda habitar dentro de você pelo seu Espírito? Mas a palavra dele diz que é assim. E o C.S. Lewis ainda continua. Enquanto você pensava que estava sendo transformado em uma pequena, mas decente cabana, porque às vezes nós saímos do lamaçal do pecado onde vivemos, e achamos no máximo agora vai acontecer comigo, eu vou virar como diz o C.S. Lewis, um ovo bom e honesto. Que não serve para nada um ovo bom e honesto. Comportamento não resolve, palavras bonitas não resolvem. Eu quero ver transformação de vida, caráter, Deus sendo glorificado na sua vida. Se você vai viver 40 anos de vida, se você vai viver 100 anos de vida, e Deus não foi glorificado na sua vida, você não viveu. Não importa quantos dias e anos você viva, importa que Deus seja em algum momento da sua vida glorificado. Que a glória de Deus resplandeça através de você. Fora disso, a sua vida é medíocre e seria melhor que você não vivesse. E o profeta diz isso, seria melhor, Deus, que eu tivesse morrido no ventre da minha mãe, diz o profeta. Que eu nem tivesse nascido, se a tua glória não tivesse nunca brilhado em mim e através de mim. Nós somos medíocres nos nossos sonhos. Nós somos infantis naquilo que queremos. Se o nosso maior sonho, conforme Davi diz, era que essa glória maravilhosa de Deus resplandecesse dentro de nós. Porque Ele não tornou você, como diz o Lewis, em uma cabana boa, honesta, modesta. Ele estava fazendo de você um palácio para onde Ele viesse habitar. E é aí que Deus habita. No seu coração, naquele coração, arrependido, contrito, que de verdade reconhece o pecado na sua vida e quer mudar essas questões e faz alguma coisa para mudar isso na sua vida. Preciosos para mim, repeti aí, ó Deus, são os teus pensamentos. Os pensamentos de Deus são preciosos, deveríamos desejar conhecê-los.
Nós temos desejo de conhecer tanta coisa, não é? Lemos livros, ouvimos música, conhecemos a respeito da ciência, da matemática, da física, da história, queremos conhecer a respeito das outras pessoas. O nosso conheceômetro, que é um termômetro de conhecimento, você entendeu, né? Ele é muito baixo no que diz respeito a conhecer a Deus, a vivenciar Deus, começando na sua palavra. As experiências que você vai ter, e eu creio que temos experiências com Deus, porque eu tenho. Você acha que não, né? Eu perdoo você, porque eu tenho. Mas elas começam e são confirmadas, se são de Deus, pela palavra de Deus apenas. O que não tiver aqui, não for, meu irmão, pode ser qualquer coisa. Um Oscar de melhor ator, talvez. Mas como poderíamos conhecer mais a Deus? O cientista Isaac Newton declarou que queria pensar os pensamentos de Deus. E assim também orou o apóstolo Paulo. Seu desejo era de levar cativo todo pensamento à obediência de Jesus Cristo. Eu queria que todo pensamento fosse obediente ao Senhor. O que você deseja da sua vida? Ser obediente ao Senhor. O que Jesus quer da minha vida? Eu obedecerei o que Ele quer da minha vida. Ali na Inglaterra, nessa universidade onde Isaac Newton era tão conhecido, tem essa estátua magnífica desse um dos maiores cientistas, matemáticos, filósofos de todos os tempos. E bem nos pés de Newton está escrito assim: Qui genus humanum ingenuum superavit. De todos os humanos, não existe intelecto maior do que este, Isaac Newton. Eu fico pensando que este, reconhecidamente, uma das mentes mais brilhantes da Terra, ele diz: o meu desejo é conhecer e pensar os pensamentos de Deus. Talvez por isso ele fosse tão brilhante. Muito bem, meus irmãos, depois de chegar à conclusão de que eu não posso escapar do fato de que Deus me conhece e sabe tudo a meu respeito, da podridão da minha vida, dos sonhos, das esperanças e das belezas da minha vida. Depois de chegar à conclusão de que eu não posso escapar da presença de Deus, aonde eu estiver, Ele vai estar. Não adianta eu fugir. Eu não posso escapar do poder de Deus. Eu só chego a uma conclusão, e a conclusão é o meu compromisso com a santidade. É um temor, é uma admiração de maravilha a Deus. Então Davi termina o salmo dizendo assim: quem dera matasse os ímpios, ó Deus. Aqueles que não te amam, os hipócritas, os mentirosos. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus. Afastem-se de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, diz Davi, considero-os inimigos meus. Abacuque diz assim, capítulo 1, o profeta Abacuque, que Deus tem olhos puros, tão puros que não pode ver o mal. É diferente do que Jesus diz, que nós temos que amar os nossos inimigos. Esses são inimigos de Deus. É gente que cria o mal. São aqueles que inventam o pecado, que propagam o pecado. Aqueles que são agentes de Satanás. Davi diz: eu não tenho parte com eles. Eu não me assento à roda dos escarnecedores. Eu não me assento, e não quer dizer que é roda, e como disse alguém para mim, e se for quadrado, pode? Não, eu não comuno com eles. Eu não comungo com eles. Eu não assino acordos com essa gente que não te ama. Que é lobo disfarçado de ovelha, ou então é lobo disfarçado de lobo também. Diante de tudo isso, Davi diz: eu não quero me compactuar com eles, perdão.
Eu não quero ser igual a eles, eu não quero ser comparado a eles. Diante de toda essa grandeza que eu vejo em Deus, eu não quero ser contado entre os pecadores, malfeitores que odeiam a Deus. Para isso, para que evite isso na minha vida, sonda-me. Sonda-me a oração dele, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me. Naturalmente ele está dizendo, vai lá dentro, me conhece, prova-me. A palavra provar, naturalmente, ela esmaga tudo para ver tudo o que tem lá dentro. Tinha uma época, hoje, não sei, acho que não, eu estou meio desatualizado, confesso, mas a gente tudo amarrava o diabo, né? Está amarrado, está acontecendo isso na sua vida, eu declaro que não. Eu fico pensando quantas vezes Deus estava provando você, Ele estava provando você, para ver o que estava no seu coração e você rejeitou. Você dizia, eu não quero, porque eu só quero viver o bem. Só quero viver nababescamente. Só quero viver assim, com conforto. Só tendo dinheiro, só. Ou tudo, com saúde. Nunca quero estar doente, sem dinheiro, nunca. Nós fugimos tantas vezes das provações. Prova-me. Eu não quero, eu tenho pavor, Davi está dizendo, diante desse poder, dessa maravilha de Deus, eu tenho pavor de ser encontrado em pecado. Eu não quero. Prova-me, purifica-me, vê se há em mim alguma conduta que te ofende, algum caminho errado, mal. Vê se há em mim para o meu próprio bem, Davi está dizendo. Não é para inglês ver. Não é para fazer um teatro para as pessoas. Sabe quem você está enganando? Você mesmo. É a velha história daquela música, me engana que eu gosto. Você age como se tudo estivesse bem, quando você sabe que nem tudo está bem. E você não está lidando com aquilo na sua vida que você tinha que lidar. Por isso, quando ele entende o Deus com quem ele está olhando, com quem ele está lidando a sua vida e os seus negócios, ele diz, sonda-me, ó Deus, e que eu não seja encontrado entre os malfeitores. Purifica-me, Senhor, tira do meu caminho o que é mal. Aliás, tira o caminho inteiro, se for o caso. O que Jesus diz lá em Mateus? Se a tua mão te ofender, corta fora. É melhor você entrar no reino de Deus sem uma mão do que com o corpo inteiro ir para o inferno. Mas faça alguma coisa com a sua vida, pelo amor de Deus e pelo amor de você. É o que o Salmo está dizendo. Dirige-me pelo caminho eterno. Essa é a conclusão dele, meus irmãos. E essa é uma oração real e genuína que começam todas as outras orações depois dela. Quando nós estamos nos purificando diante de Deus. O James Packer, que é um inglês, um dos teólogos vivos ainda, mais confiáveis, está aqui em Regent, em Vancouver. Ele disse assim, fomos feitos de modo a ter a imagem moral de Deus. Nossas almas foram feitas para funcionar, praticando a adoração, observando as leis, a fidelidade, a honestidade, a disciplina, o autocontrole, é uma palavra aqui sexual. Autocontrole é sexual. Aliás, Filipenses capítulo 4, diz assim que os homens sejam moderados. Você lembra desse texto, Filipenses? Você devia lembrar, porque você é crente, você lê a Bíblia. Moderados é sexual. Se você não sabia, é porque você não está estudando bem a Bíblia. Precisa melhorar isso aí com você. Autocontrole. Para servir a Deus e ao próximo. Você acha que a vida é só sexo e ganhar dinheiro? Sexo é bom. Ganhar dinheiro também pode ser bom. Os dois podem ser bom. Se é com a pessoa certa, do jeito certo. Senão não é. Porque o seu alvo é servir a Deus e o próximo. Se abandonamos essas práticas, não apenas seremos culpados diante de Deus, mas também progressivamente destruiremos nossas almas. A consciência se atrofia. Preste atenção nisso. A consciência se atrofia. Devagarzinho você vai se acostumando com o pecado. Até que é normal para você. É normal para você. Mas não foi assim que Deus te fez. O senso de vergonha desaparece. No começo você tem vergonha do seu pecado, depois você não tem mais. Nossa capacidade de fidelidade, lealdade, honestidade é destruída. E o caráter se desintegra. Essa é a realidade nossa. E alguém que chega a essa conclusão, honestamente, só tem uma coisa a falar: Deus sonda-me.
purifica-me. Vê se há uma maldade em mim, tira-me disso, Deus. Purifica a minha vida. A gente busca prosperidade, é justo buscar prosperidade. É justo. O apóstolo João diz assim, meu amado irmão Gaius, eu oro para que você tenha uma vida próspera. Assim como é próspera a tua alma. A prosperidade começa na alma. Eu termino, meus irmãos, com essa oração, sonda-me. Sonda-me é a resposta natural daquele que captou um vislumbre da glória e da majestade de Deus. Se você não acha isso importante, pedir para Deus te sondar, é talvez porque você não esteja enxergando espiritualmente, como eu não estou enxergando ninguém agora. Aproveita e faz cara feia para mim, que eu não estou vendo. Eu ganhei essa camisa aqui, mas ela ficou grande, sabe? Ela era usada, né? Mas aí está todo mal assim. Tudo bem. É a resposta natural daquele que viu a majestade e a glória de Deus. Sonda-me é conscientizar-se do seu pecado e buscar o perdão de Deus. Assim como Jó 42:6. Por isso me abomino, eu tenho nojo de mim mesmo. Esse é o problema, né? Você se acha o bom. Não é isso? Eu tenho certeza que você se acha o bom. Você é o cara. Você se acha a boa. É o feminino de bom. Você é a cara. É o feminino de cara. É só para ajudar a nossa irmã tradutora lá em cima. Você não peca, né? O seu pecado não é tão importante. O seu pecado não é tão feio quanto o do outro. Jó diz assim, eu tenho vergonha de mim mesmo. Jó, que é chamado de o justo Jó. Eu fico pensando o que seria pecado para Jó. Se ele era justo. Eu tenho vergonha de mim, eu me abomino, eu tenho vergonha de mim mesmo, eu me arrependo até o pó da cinza. Eu fico pensando, o que é arrependimento? Arrependimento, a palavra grega para arrependimento é metanoia, é mudar. Você está indo para cá, você para, não é que você faz uma curvinha não. Você muda e volta para o caminho que você tem que voltar. Isso é arrependimento. É fazer uma mudança real, genuína na sua vida. E Jó diz assim, eu me arrependo, eu tenho nojo de mim e do meu pecado, e eu coloco a minha cara no pó, e eu choro e clamo a Deus pelo seu perdão. A inspeção humana é muito limitada. Você vem conversar comigo, eu digo para todo mundo, eu sou pastor, converso com as pessoas me procuram. Essa semana conversei com várias pessoas, uns estão aqui, outros não. É o meu trabalho conversar com gente, além de orar, estudar a Bíblia, essas coisas. Que é interessante, que é um trabalho maravilhoso. Mas uma coisa, eu sou pastor. Eu não sou policial, não sou detetive. Quando você vem para mim e fala assim, eu fiz isso, eu acredito. Esse é um problema seu com Deus. Você tem que parar de viver sua hipocrisia. Você tem que corrigir isso. A inspeção humana é limitada, eu só vejo aquilo ali, ó, é o que eu vejo. O homem vê apenas aquilo que o homem faz. Deus vê o homem o que ele é. Os seus olhos penetram a moradia mais escura, o lugar mais profundo, o canto mais obscuro e a mais densa das noites. Woodcock disse isso, é um pregador. Nós, irmãos, homens, nós conseguimos nos esconder de nós mesmos. O homem se esconde do homem. Eu disfarço tanto que você nunca vai saber os meus pecados. Mas não de Deus, a quem nós prestaremos, você não vai prestar conta para mim. É interessante, né? Que você não vai prestar conta, eu não sou seu juiz, e você disfarça bem perto de mim. Mas aquele a quem você vai prestar conta, você não consegue esconder nada.
Você deveria agir como quem sabe disso. Eu termino dizendo que uma exposição da Bíblia, McLaren, ele diz assim, é marcante o fato de que o salmista termine sua oração pedindo para Deus fazer aquilo que ele havia declarado que Deus faz. Porque o salmo não começou dizendo, tu me sondas. Ele diz, tu me sondas. E ele termina dizendo, sonda-me. Ele está dizendo aquilo que o Senhor faz, porque os teus olhos vão em todos os lugares, mesmo que o Senhor não queira, os olhos de Deus não têm pálpebra, nunca se fecha. Aí você está fazendo, isso eu não vou ver. Não, nunca, Deus vê tudo. Mas Davi está dando autorização, dizendo para Deus, Deus, aquilo que o Senhor já faz, continue fazendo e faça mesmo em mim. É o que eu quero. Deus nos conhece, quer gostemos ou não, quer nos escondamos ou não, quer nos lembremos disso ou não. Sonda-me é um processo que vai da contemplação de um Deus maravilhoso, da glorificação, do louvor, de quem louva e diz, Deus, o Senhor é maravilhoso, isso é demais para mim, Deus, o Senhor é incrível, não sei como, Deus, diante disso tudo, dessa glória maravilhosa, Deus, sonda-me. Esse é o processo da oração. É um processo visando a purificação, é um desejo da alma pela pureza. Quanto você já desejou essa pureza? Hebreus diz assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual, você pode falar bem alto, sem a qual ninguém verá a Deus. Repita comigo, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Isso inclui você e eu. Mas Jesus resolveu isso para nós. A Bíblia diz que Ele já nos declarou santos, santificados. Aqueles que buscam o Senhor. Meus irmãos, nós vamos orar, não é, para terminar o nosso culto. Há uma história que eu acho que eu já contei aqui antes. De um navio que estava chegando perto de uma ilha grande. E estava muita neblina. À noite, ninguém via absolutamente nada. E de longe, o navio viu. Navio, espaço, viu. Um farol, que ele imaginou fosse outro navio. E esse aqui era um navio grande, muito grande. Um desses cargueiros gigantes. E no meio daquela densa neblina, o capitão deu ordem ali para que a pessoa do lado dele mandasse um sinal de luz, dizendo o seguinte, desvie a sua rota para a direita, eu estou passando. Então o rapaz foi lá e mandou lá um sinal de luz, desvie a sua rota para a direita, eu estou passando. Aí o outro de lá respondeu, desvie você. Aí o capitão de cá ficou bravo. Você sabe com quem estou falando? Você está falando? Eu sou o capitão fulano de tal, desvie para a direita. E o sinal de lá respondeu, eu sou o farol. Eu não desvio. Eu nunca desvio. Meus irmãos, é tão séria a nossa vida e a nossa santidade. É a sua vida que está em jogo e a glória de Deus. A glória dele nunca está em jogo, a sua vida está. E as nossas orações, todas elas, desde aquela de um emprego novo, de uma saúde, de uma cura, aquela oração que vai pedir pelo bem da sua família, ou para o clareamento de um sonho, ou de uma instrução para uma visão, para um negócio, todas elas começam com uma alma pura. Alma pura, ninguém tem. Nós temos almas purificadas. Que Deus trabalhe em nós. Que Deus nos visita. Talvez um pecado grande seja pornografia, homicídio, um ódio. Ódio e homicídio é a mesma coisa. Talvez seja fofoca, fala demais. Talvez seja cobiça, os olhos não param, inquietos, cobiçando absolutamente tudo.
Talvez seja um estômago que a Bíblia chama de Deus, o seu Deus é o ventre. Você está insatisfeito continuamente, nunca você sabe o que é contentamento. Está em pecado. Essas orações, elas começam com a purificação. Quando alguém sabe que está diante de um Deus santo. Sabe com quem você está falando. Você sabe com quem você está lidando a sua vida. Não é um deusinho da esquina. Não é o grande governo do Canadá, ou do Brasil, ou da Inglaterra, ou do Japão, que um dia vai desaparecer. Não é a mídia e a moda que agora está, depois não está mais. Você não está lidando com um sistema que hoje existe, amanhã não existe mais. Você está tratando com Deus eterno, soberano, onipresente, onipotente, conhecedor de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Aquele que diz, Romanos capítulo 2, versículo 16, que vai julgar até os segredos mais íntimos do coração. É este Deus, severo contra o pecado, que também foi gracioso bastante para castigar Jesus Cristo no seu lugar. E este Jesus Cristo, Filho de Deus, foi capaz de receber toda a ira de Deus e a maldição do pecado que estava sobre mim, caiu sobre Jesus Cristo de Nazaré, Filho de Maria, para que eu e você pudéssemos ter paz com Deus. É esse Deus justo, que é gracioso, e hoje quer te chamar para o arrependimento e para o perdão. Eu quero orar e nós vamos terminar, mas eu queria que vocês colocassem de pé comigo. Eu queria que, se você, no seu coração, você quer que Deus te sonde, te busque, que Deus te ache, e que Deus trate no seu coração do seu pecado, da sua luta. Às vezes tem um pecado particular seu, que é comum da sua vida, uma característica sua, que você vem carregando com você tanto tempo, seja o que for. Talvez seja um negócio assim de falar a verdade pela metade, não é muito legítimo não falar a verdade, não sei o que é, você sabe. Mas você quer acertar isso com Deus, ou pelo menos você quer dizer, Deus, eu quero acertar isso. Deus, eu realmente tenho esse problema, qualquer que seja. O Senhor pode me sondar, eu estou hoje aqui diante da igreja, diante do Senhor, estou dizendo a Tua palavra, sonda-me. Vê se há em mim algum caminho mau, tira disso de mim. Me purifica, me deixa ter acesso. Quando eu estiver na Tua presença, Deus, eu não quero estar com medo na Tua presença. Eu não quero estar com medo de que o Senhor vai me castigar naquele dia. Não, eu quero estar em paz, porque eu fui perdoado e o castigo que eu merecia já caiu sobre Jesus Cristo. É isso. Então, se é assim, eu quero que você venha aqui à frente, agora, e nós vamos orar por você, e nós vamos nos colocar diante do Senhor, para juntos, glorificarmos esse Deus maravilhoso. E nós vamos louvar o Seu nome nessa noite, todos nós. Tiago, é possível achar a letra dessa música, por favor? Não sei se os irmãos do louvor podem me ajudar. A não sei que você esteja aqui. Alguém, talvez o pastor Alexandre, pode me ajudar com essa letra? Ó Deus, nosso Pai bendito, é em nome de Jesus e por causa de Jesus que estamos diante de Ti. Por causa daquele sangue vertido naquela cruz, naquele dia em que o Senhor não se envergonhou de nós, que o Senhor, conhecendo os nossos pecados, o Senhor desejou nos amar, o Senhor nos perdoou dos nossos pecados, das nossas imundícias, das nossas impurezas, para que, sendo purificados pelo Senhor,
por causa desse sangue de Jesus, deste novo caminho que foi aberto até os céus. Que nós pudéssemos nos chegar diante do Senhor agora, sem medo, mas certos que encontraremos graça vinda do Teu trono. É assim, Senhor Deus, que nós nos colocamos diante de Ti. O Senhor que já sonda os corações, nós te pedimos, sonda os nossos corações. Purifica-nos de todo o mal, Senhor Deus. E ensina-nos a andarmos nos Teus caminhos, Pai. Faz isso para o nosso bem. E para que o Teu nome se engrandeça na nossa vida e a Tua salvação se espalhe por esta terra, Senhor Deus. Tira-nos, Senhor Deus, de nos acostumarmos com o pecado e começarmos a acharmos desculpas para ele. Mas, Senhor Deus, assim como Davi não queria se associar ao pecado, também nós queremos apenas se associar contigo e com a Tua santidade e com os Teus olhos puros. Assim nós nos rendemos ao Teu Espírito, Santo Espírito de Deus, que nós nos esquecemos tantas vezes que o Espírito é santo. E a Tua palavra, Senhor Deus, que sendo usada pelo Teu Espírito, produz a vida em nós, a começar de mim e cada um dos meus irmãos, para que possamos viver no poder da Tua palavra e do Teu Espírito, Senhor Deus, mostrando que o pecado já foi vencido na cruz, e que sim, podemos viver debaixo da Tua graça, e podemos ser melhores homens e mulheres, porque o pecado nos desfigurou e fez de nós monstros, sub-humanos. Mas a Tua santidade recupera em nós os Teus sonhos e os Teus propósitos para as nossas vidas, de sermos homens e mulheres à semelhança do Senhor. Assim é que oramos, Pai. Assim é que oramos, porque nos confiamos a Ti e pedimos que o Senhor nos abençoe. E que o Senhor vá diante de nós, como aquele que nos guia nos Teus próprios caminhos. Que o Senhor vá sobre nós, como Deus soberano sobre as nossas vidas, Senhor, governante e Rei das nossas vidas. Que o Senhor vá ao nosso lado, como nosso companheiro de todos os momentos onde quer que estejamos. Que o Senhor vá por detrás de nós, como aquele que nos protege. Que o Senhor vá por debaixo de nós, como uma rocha firme, verdadeira, não ilusória, sobre a qual construímos este castelo que o Senhor mora. Que o Senhor vá dentro de nós, como o Rei que mora. Amém.